Meus queridos, enquanto as crianças são conduzidas, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós iremos nessa noite concluir o capítulo 5, lendo a partir do verso 21. Vamos fazê-lo com toda a reverência, toda a atenção. Assim diz a santa palavra de Deus. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, estava navegando no mar da Galileia, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se para o meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre do seu mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém, amém. Que texto maravilhoso, não é? Você fica maravilhado quando lê um texto como esse, você fica assim, boquiaberto, com manifestação tão grandiosa de poder e de compaixão do Senhor Jesus. Esse texto fala exatamente sobre isso, o poder
e a compaixão do Senhor Jesus. Você tem os evangelistas sinóticos Mateus e Lucas escrevendo também, Mateus 9, 18 a 26 e Lucas 8, 40 a 56. Como disse um famoso pregador, nós temos aqui um texto que fala de esperança para os desesperançados. O poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. E eu quero lhe fazer um convite hoje, você que está aqui, você que está acompanhando virtualmente, e lhe dizer: você precisa ir a Jesus. Você precisa ir a Jesus. Estava pensando, meditando hoje, o quanto a religião pode fazer mal, porque você pode se acostumar com determinadas práticas, com o ambiente religioso, você pode se acostumar com determinadas expressões, determinadas afirmações, você pode ouvir muito falar sobre o nome de Jesus, e pode não sofrer nenhum impacto com essas coisas. Então é muito perigoso ser religioso apenas. Nós somos chamados ao discipulado, nós somos chamados à fé no Senhor Jesus Cristo. Não pense que por ter uma religião, naquele dia ouvirá: vinde bendito de meu Pai. Não, muito religioso vai para o inferno. Mas aquele que verdadeiramente conhece o Senhor Jesus, que se relaciona com o Senhor, que crê no Senhor, que experimentou nova vida no Senhor. Por isso, é um convite, ao mesmo tempo uma exortação: você precisa ir a Jesus. Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Gostaria que você, com a Bíblia aberta, olhasse comigo esse contexto aqui. Perceba a transição que há entre os primeiros 20 versículos, que foi a exposição passada, e esses versículos restantes a partir do verso de número 21. Nós temos aqui alguns contrastes, né? Por exemplo, o pedido dos gadarenos a Jesus: por favor, vá embora. Que loucura, né? Vá embora da nossa terra. E aqui nós temos um homem cuja filha estava doente, quase à morte, fazendo um pedido sincero a Jesus, dizendo: por favor, venha, imponha as mãos sobre a minha filha e ela viverá. Vejam aí o contraste entre os versos 17 e 23. Eu vou ler. E os gadarenos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Não teve nada de gentileza, um pedido insistente: saia daqui, vai embora. E aqui esse líder, um dos líderes da sinagoga de Cafarnaum, o verso de número 23, também com insistência, mas o pedido foi bem diferente. Ele lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Quando pediram os gadarenos que Jesus fosse embora, ele o fez. Mas falei aqui na semana passada, ele foi, mas ele mandou um missionário. O homem liberto, curado e feito nova criatura, saiu pelas cidades, por Decápolis, anunciando tudo o que o Senhor havia feito por ele. Então, quando os gadarenos pediram que Jesus fosse embora, ele foi. Ele atravessou o mar da Galileia e aportou em Cafarnaum, que foi uma cidade muito importante do seu ministério público, né? Exatamente quando encontrou esse líder da sinagoga clamando por socorro, pedindo com urgência uma intervenção de Jesus. Aí a gente pode fazer duas análises também, olhando para aquele gadareno e para a filha de Jairo, né?
da história da bênção concedida a um homem que morava nos sepulcros. Olha que lugar mais esquisito para morar. É ali que morava esse gadareno, vivia pelos sepulcros e pelos montes, não é? O texto fala sobre isso no versículo de número 3. Nós avançamos para o triunfo sobre a própria morte, quando Jesus tomou a menina e dizendo: Talitá cumi, eu te digo, eu te ordeno, eu te mando, levante-se. Jesus é o autor da vida. Então, queridos, inicialmente eu quero dizer, nós não podemos nos acostumar com o nome de Jesus, apenas dizer o nome de Jesus, ou cantar o nome de Jesus, sem reverência, sem santo temor, sem a consciência de que Ele é Deus, Deus feito homem, mas Ele é Deus, que Ele está no trono, que Ele é o Senhor, que Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, que Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, mas incrivelmente Ele está aqui no nosso meio. Isso não é maravilhoso? Então, toda a nossa vida, aqui no culto solene, no santuário, mas no dia a dia, porque nós somos o santuário de Deus, nós devemos viver com essa consciência. Nós vivemos e andamos na presença do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor Jesus. Olhando ainda e comparando esses dois textos, né? Quando o gadareno foi liberto, os porcos foram lançados de despenhadeiro abaixo, uma manada de 2.000 porcos. O verso 20 diz que as pessoas estavam assombradas, estavam com medo. Mas quando nós olhamos para o verso 42, depois da cura da filha de Jairo, né, eles estavam admirados. Aqui é uma admiração de temor, estavam maravilhados, estavam extasiados, estavam completamente atônitos diante da manifestação do poder do Senhor Jesus. Oh, queridos, que nós amemos a Jesus, o seu glorioso nome. Jesus, o único Salvador. Jesus, o Deus eterno que se fez homem para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, aquele que nunca cometeu pecado, mas se fez pecado por nós. Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Jesus, o bom pastor. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Mateus faz uma observação que nem Marcos nem Lucas fazem. Nós lemos lá no capítulo 9, verso 18, que quando Jesus desembarcou, na verdade não foi Jairo quem primeiro abordou o Senhor Jesus, mas sim os discípulos de João Batista, estavam ali esperando por ele e fizeram perguntas sobre o jejum. Por que os teus discípulos não jejuam? Nós lemos lá Mateus capítulo 9, versículo 18. E foi exatamente quando Jesus tinha conversa com os discípulos de João Batista que Jairo entrou e fez esse pedido a Jesus. Muito interessante, eu tenho dito desde a primeira exposição no Evangelho de Marcos, que Marcos é muito objetivo, não é? Marcos é conhecido como o Evangelho em movimento. E sempre Marcos seus textos são muito curtos, não é? Para falar dos eventos, ele não conta tantos detalhes como Mateus e Lucas, mas aqui é diferente, não é? Interessante, olha aí comigo, na narrativa de Mateus, nós temos apenas 9 versículos, na narrativa de Lucas, 17 versículos, e aqui Marcos dedica 23 versículos para falar a respeito desses acontecimentos. Olhando ainda para todo esse contexto, lembram-se, Jesus atravessando o mar da Galileia com seus discípulos, uma grande tempestade, capítulo 4, 35 e 41, Jesus manifestou sua autoridade, falando e trazendo quietude naquele momento de
tempestade, ele acalmou a tempestade. No dia seguinte, ele manifestou a sua soberania, expulsando aquela legião de demônios do Gadareno, libertando, trazendo de volta a normalidade, a sensatez, a vida social e fazendo dele um missionário. E nesta sessão, ao voltar a Cafarnaum, Jesus manifestou o seu poder divino sobre a doença e sobre a morte. Esse é Jesus. Então, há um convite para você e há uma exortação a você. Você precisa ir a Jesus. Vá a Jesus. É Ele, somente Ele, que reconcilia com o Pai. Somente Ele que nos livra da ira vindoura. Somente Ele tem o poder para libertar, para transformar a vida. Só Jesus. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas há uma outra observação que eu queria fazer aqui. Vejam que a filha de Jairo tinha 12 anos de idade e a mulher que sofria dessa hemorragia havia 12 anos. Então, quando aquela menina nasceu, a mulher adoeceu. Que coisa, esses 12 anos. Mas nós temos aqui um cuidado especial de Jesus para com Jairo, sua família e para com esta mulher. Então vamos olhar para esse texto e nos concentrar aqui em duas pessoas extremamente aflitas que foram a Jesus. Em primeiro lugar, primeiro ponto que eu queria destacar, versos 21 a 24, é que Jesus andava no meio das pessoas. Isso é muito maravilhoso. Jesus era acessível. Você já percebeu como é difícil a gente se aproximar de gente importante? As pessoas não são acessíveis, há muita burocracia, E aqui falando até sobre pregadores importantes, Depois que um pregador fica muito importante, esse aqui é um grande perigo, Ele não se torna mais acessível, Jesus era acessível. Olhe comigo para o texto. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Isso é maravilhoso, Jesus foi com ele. Jesus era acessível. Lucas faz o seu registro assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não se isolava, exceto para orar, no momento das instruções particulares aos seus discípulos, a quem ele estava treinando, ou então quando tentava descansar, porque mais adiante nós vamos ver no capítulo 6, Jesus chamou seus discípulos: vinde, repousai à parte, porque eles não tinham tempo nem para comer, não tinham tempo nem para as refeições. Mas você não acha que isso é maravilhoso, Jesus não se isolava, Jesus andava no meio das pessoas. Mateus 9 diz que ele andava pelas vilas, povoados e cidades, fazendo bem, libertando pessoas e pregando o evangelho do reino. Como ele mesmo disse, o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Vamos lembrar lá do capítulo 3 de Marcos, Jesus também em Cafarnaum, na sinagoga, ele foi extremamente maltratado na sinagoga. Inclusive,
Alguns escribas e fariseus tinham saído de Jerusalém, foram a Cafarnaum. Quando ouviram Jesus falar, ficaram indignados e eles fizeram um acordo com os herodianos. Eles queriam matar Jesus. E isso é fantástico também quando você lê essas entrelinhas. Jesus foi muito maltratado lá na sinagoga de Cafarnaum. E agora um dos chefes da sinagoga vem ao encontro dele, suplicar o seu favor. Pegando o gancho aqui na pregação do pastor Leonardo hoje de manhã, se Jesus estivesse agindo de acordo com o coração humano pecaminoso, eu é que não piso lá, fui muito maltratado lá, mas como Jesus é diferente, queridos, e é Jesus quem nos torna pessoas diferentes, é Jesus quem faz a diferença na nossa vida. Porque, como foi dito pela manhã, o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto e enganoso. Na verdade, a disposição do nosso coração corrupto é pagar o mal com o mal, é dar o troco, é ouvir uma e dizer duas. O nosso coração corrupto é vingativo, é uma vingança maliciosa, maldosa, destruidora. Como Jesus é diferente. Nós não sabemos, aqui é só inferência, se Jairo esteve na sinagoga naquele dia quando Jesus foi maltratado, Mas Jesus tivesse um coração pecaminoso como nós, quem sabe ele teria dito assim: você é um dos chefes, mas você foi omisso, eu fui hostilizado lá e você não disse nada. Não, queridos irmãos, como Jesus é diferente. E a igreja do Senhor Jesus está aqui nesse mundo para ser diferente. Nós temos aqui uma cultura no nosso país, todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas um discípulo de Jesus, ele deve ter uma conduta diferente, uma nova vida. Porque, na verdade, aquilo que o Evangelho faz é uma mudança de vida, é um novo coração, é um novo nascimento. É claro que nós ainda não fomos libertados da presença do pecado, precisamos da graça de Deus constantemente, mas me deixa maravilhado a atitude de Jesus, maltratado na sinagoga, mas agora um dos chefes da sinagoga estava ali prostrado diante dele. Certamente Jairo tinha ouvido falar dos feitos de Jesus, dos grandes feitos de Jesus, e agora, considerando a urgência, a necessidade imperiosa, e ele cria que bastava Jesus impor as mãos sobre a sua filha. Mas olha que coisa linda aqui, você lê no texto, Jesus foi com ele, estava ali no meio da multidão, todos apertando, mas Jesus foi com ele. Jesus ouviu o clamor sincero de um homem quebrantado, que se curvou diante dele. Eu quero lhe dizer, vá a Jesus, derrame o coração perante ele, clame a ele, clame por nova vida, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Vá a Jesus. O texto diz que Jesus foi com ele. Jesus misturou-se com a multidão, ele mostrou disposição para atender o pedido de um homem aflito. Jesus era acessível, e nós podemos dizer, Jesus era acessível e Jesus é acessível. Ele podia ser contactado, ele pode ser contactado, ele esteve disponível e ele está disponível. A maior evidência é que ele veio até nós, na sua encarnação, ele veio até nós, e temos acesso ao Pai, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse primeiro ponto eu queria incentivar você. Você precisa ir a Jesus, e Jesus é acessível, Jesus andava no meio do povo. Segundo lugar, imagine a cena, uma multidão, não sabemos quantas pessoas havia ali, mas uma multidão que comprimia o Senhor Jesus. Muitas pessoas, o texto diz que as pessoas estavam ali alegres quando Jesus chegou, desembarcou, elas estavam esperando por ele. Mas pense agora nessa cena, um pai aflito que tinha pressa,
já que Jesus foi com ele, eu fico imaginando a cena de Jairo, quem sabe, pegando no braço de Jesus e abrindo o caminho e tentando apressar os passos de Jesus. Os versículos 25 a 34 mostram que uma outra história entrou na história de Jairo. Vejam, o seu coração pulsava agora com a certeza de que Jesus iria curar a sua filhinha. Então, tudo ele fez para acelerar aquela viagem. Mas como caminhar com rapidez, né? Havia um congestionamento ali, né? Queridos, veja o verso 24. Jesus foi com ele e continua. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados, né? Impossível acelerar os passos, né? Mas de repente, pior ainda, naquele momento para Jairo, né? Embora Jesus estivesse andando devagar por conta do contexto, mas de repente a caminhada foi interrompida, porque uma mulher que durante 12 anos sofria com uma enfermidade, e o texto diz que ela tinha padecido nas mãos de muitos médicos, né? Temos que pensar que nós estamos aqui no século I, então uma medicina bem diferente da nossa, né? E ela tinha gastado todo o seu dinheiro com tratamento. Fica imaginando essa mulher, pensando aqui no nosso contexto, né? Todo mundo tem uma indicação, um médico, uma medicação, não é verdade? Não faz parte da nossa cultura, né? Aí eu conheço alguém que tomou essa medicação e resolveu, né? Então fica imaginando quantos médicos ela consultou. O texto diz que ela consumiu todo o seu dinheiro com tratamentos. No entanto, o texto diz que ela estava cada vez pior, né? Agora vamos olhar aqui para essas duas pessoas, Jairo e essa mulher, cujo nome nós não sabemos, o texto diz certa mulher, né? Vejam aqui uma antítese entre ela e Jairo. Jairo era um dos líderes da sinagoga. Essa mulher, por causa dessa hemorragia, ela estava cerimonialmente impura, não é? O tempo não vai permitir agora, mas o capítulo 15 do livro de Levítico mostra essa realidade, especialmente os versos 25 a 29. Como eu disse no início, no ano em que Jairo experimentou a grande alegria do nascimento da sua filha, essa mulher teve uma grande tristeza, foi o início da sua enfermidade, né? Porém, ambos tinham algo em comum. Ambos estavam sofrendo, ambos tinham pressa, ambos se curvaram diante do Senhor, a mulher mais adiante, e eles sabiam que em Jesus estava a sua única esperança. Jairo disse: se o Senhor apenas tocar em minha filha, ela ficará curada. E a mulher, por sua vez, disse: se eu apenas tocar em suas vestes, eu ficarei curada, não é? Então, faltando aqui para a mulher agora, todas as suas tentativas de busca de cura tinham falhado. Mas o verso 27 diz algo muito interessante aqui para o nosso momento. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, né? Fica imaginando ali ela abrindo caminho no meio da multidão, violou os limites, aproximou-se de Jesus, tocou em suas vestes, e o texto diz que imediatamente ela percebeu que estava curada. Mas ficou ali em silêncio. Mas essa pergunta é maravilhosa, né? Quem me tocou? Jesus olha para a multidão e pergunta: quem me tocou? As duas perguntas que Jesus faz não parecem muito lógicas, né? Porque ele estava sendo comprimido pela multidão, e ele pergunta: quem me tocou? E quando chegou na casa de Jairo, aquela monte de gente chorando, e ele perguntou: por que vocês estão chorando, né? A menina já tinha morrido. Agora, em se tratando de Jesus, queridos, você nunca pode falar em falta de lógica, porque Ele é o eterno, Ele é o todo-poderoso.
quem me tocou? A resposta dos discípulos expressou uma falta de percepção e de respeito, não é? Porque é como se ele estivesse dizendo, que pergunta, não é? Mas sem sentido, não é? Todos te apertam, todos os lados, e ainda perguntas, quem me tocou? Agora, outro exemplo aqui, pastor Leonardo, de Jesus, né? Ele mostrou aqui a sua grandeza, porque ele não respondeu àquela crítica, né? Os discípulos fizeram uma crítica, mas Jesus não respondeu à crítica. Que grandeza! Como nós precisamos aprender com Jesus, queridos, né? Como nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Jesus sabia quem o havia tocado, claro, ele é Deus, mas ele fez a pergunta com um propósito. A mulher tentou esconder-se, mas não foi possível, né? E o texto diz que ela foi até Jesus e disse-lhe toda a verdade. Ela estava assustada, ela era cerimonialmente impura, ela estava assustada, mas ela foi a Jesus, ela se curvou diante de Jesus. E longe de ser uma reprimenda, olha as palavras graciosas que ela ouviu de Jesus. Então Jesus lhe disse, filha, como Jesus é maravilhoso, como o trato de Jesus é diferente. Ó, irmãos, aprendamos com Jesus. Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre do seu mal. Vá em paz. Você está salva. A fé não foi a causa da cura, a fé foi o instrumento da cura. A fé é dom de Deus. Isso é maravilhoso, olhar para Jesus que, embora ele estivesse deslocando para a casa de Jairo, ele se dispôs a ser interrompido a fim de ajudar essa mulher. Ali estava uma eleita de Deus. E o Senhor Jesus parou. Lembrando que está registrado João 6,37, palavras do nosso Senhor Jesus: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é Jesus. Esse é Jesus, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, queridos. Esse é Jesus. O Salvador, o Redentor, o Senhor, aquele que tem o poder para dar nova vida, para mudar realidades, para mudar uma família, para mudar um coração. Esse é Jesus, esse é Jesus. Terceiro lugar, versos 35 a 40. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Queria destacar aqui essa palavra poderosa do Senhor Jesus: não tenha medo, mas creia. Primeiro ponto que eu destaquei, que Jesus andava no meio das pessoas, ele não se isolava. Segundo, aquela pergunta dele: quem me tocou? Porque Jesus sabe quem se aproxima dele de todo o coração. E Jesus sabe quem o faz de boca para fora. Como disse o profeta Isaías, palavras do Senhor: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus sabe quem dele se aproxima com fé de todo o coração, em submissão, quebrantado de coração. Aqui ele tem uma palavra, no momento desesperador, humanamente falando: não tenha medo, creia somente. Os evangelhos não indicam quanto tempo levou para Jesus
atender aquela mulher. Ele parou, a mulher foi a ele, não sabemos quanto tempo, mas seja qual tenha sido a duração, foi tempo suficiente para que aqueles mensageiros chegassem, os mensageiros vindos da casa de Jairo, chegassem com a notícia: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Como deve ter ficado o coração de Jairo, mas eu queria olhar para o coração de Jesus, né? O verso 36 diz que, ignorando aquela palavra, literalmente o texto quer dizer, desconsiderando, Jesus não deu atenção àquela palavra, não se perturbou. A palavra de Jesus foi: não tenha medo, creia somente. Literalmente ele está dizendo: pare de ter medo, continue crendo. Foi esse o sentido da palavra de Jesus. E lendo lá o texto de Lucas, capítulo 8, verso 50, o Senhor fez uma promessa. Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, ela será salva. Então Jesus veio com uma promessa, uma palavra maravilhosa. Agora vamos imaginar a cena, chegada à casa. Jesus, Jairo, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e o funeral havia começado. O texto diz claramente aqui que o ambiente era caótico, barulhento, deprimente, as pessoas estavam chorando. Naquela cultura eram características dos funerais, as pessoas rasgavam suas vestes para expressar pesar. Carpideiras profissionais eram contratadas para chorar e expressar tristeza, faziam isso profissionalmente. Músicos, flautistas, eles tocavam a sua flauta com sons dissonantes. Então imagine por um momento aquela cena: carpideiras chorando profissionalmente, outras pessoas ali manifestando tristeza, rasgando suas vestes, e os flautistas emitindo esses sons dissonantes, né? E foi nesse contexto que Jesus, ao entrar na casa, perguntou: por que vocês estão chorando? Lucas 8,52, parem de chorar. Mateus 9,24, deixem de chorar. A criança não morreu, ela está dormindo. Na verdade, Jesus está falando da morte. Ele sabia que a menina tinha morrido, mas aquela era uma oportunidade muito especial para mostrar o seu poder vivificador. Olha aqui o sentimento das pessoas, né? Os enlutados começaram a rir diante da palavra do Senhor. Estavam chorando, começaram a rir. Era um riso de zombaria, não é? O seu choro, sua solidariedade eram superficiais. Tudo aquilo era superficial. Então Jesus afastou todos aqueles escarnecedores. E entraram apenas ele, Jairo, a esposa, os 3 discípulos. E aqui, por fim, em quarto lugar, o poder de Jesus sobre o caos. Versos 41 a 43. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes que expressamente ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Jesus já havia manifestado sua bondade para com Jairo de várias maneiras, né? Elenquei aqui alguns pontos. Por exemplo, concedeu-lhe atenção especial no meio de uma multidão. Havia uma multidão e Jesus deu atenção especial àquele pai aflito. Segundo, concordou em ir com ele. Terceiro, tranquilizou, mesmo depois que chegou a notícia da morte da sua filha. Quarto lugar, ele assumiu o comando da situação na casa, mandando embora aqueles lamentadores profissionais, e ele trouxe calma àquele ambiente caótico, e é isso que Jesus continua fazendo. Ele traz ordem onde há o caos, ele traz paz no meio da agonia, do alvoroço. Jesus é a paz, Jesus é a nossa paz, Jesus é o príncipe da paz. E quando ele assume o comando de uma vida,
quando ele assume o comando de uma família, quando ele é cabeça dessa família, senhor dessa família, essa família tem a bênção do Senhor. Isso é evangelho, queridos. A religião não faz isso, a religião muda alguns hábitos, a religião muda algumas coisas exteriores, mas Jesus muda o coração, ele traz nova vida. Um lar que tem Jesus como Senhor é um lar diferente, um lar cristão, no sentido mais bíblico e mais genuíno da palavra. Então, como eu disse, ele levou Jairo, sua esposa, para o quarto onde a menina estava. Porém, aqui nós temos mais uma expressão maravilhosa da compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Aqui nós temos o milagre da ressurreição. O Senhor Jesus sempre foi caracterizado pelo poder divino e pela compaixão. Você observa isso constantemente no Evangelho, poder e compaixão, e nesse caso não foi diferente. Ali estava o Criador de todas as coisas, o autor da vida. Ele é o autor da vida, aquele que é a ressurreição e a vida. E ele disse: menina, eu te mando, levante-se. Em aramaico, talita, que significa juventude, mas também é a mesma palavra para cordeirinho, uma ovelhinha. Em essência, Jesus se referiu a ela como uma ovelhinha, uma menininha. Lembram-se quando o pastor Cláudio batiza uma criança aqui, geralmente ele batiza dizendo assim: ovelhinha de Jesus. Jesus usou essas palavras, né? Ovelhinha, menininha. Na verdade, essa foi uma expressão de carinho e de bondade, né? Oh, queridos, embora culturalmente aquela menina fosse uma debutante, ela tinha 12 anos de idade, naquela cultura, o Criador do universo a viu como uma menininha, né? E como seus pais certamente a viam, né? E ele manifestou ali compaixão e poder. E para a glória do Senhor, imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Lucas 8,55 diz: voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Interessante, aqui não houve necessidade de uma clínica de reabilitação, não houve necessidade de fisioterapia, de nada, né? Essa menina levantou-se, começou a andar, e Jesus, tendo esse cuidado também, ordenou que lhe dessem de comer, né? Jesus deu duas ordens aqui. Primeiro, que não dissessem nada que ninguém saiba, porque, na verdade, essas notícias serviam para atrapalhar o ministério de Jesus, né? E é uma outra lição para nós aqui, muito oportuna para esses dias. Jesus não queria ser conhecido simplesmente como um fazedor de milagres. Na verdade, todos os milagres que o Senhor operou soberanamente, Ele o fez para mostrar a sua plena divindade, que Ele é Deus. Então Jesus, bem diferente do que acontece em nossos dias, Ele não fazia propaganda dessas coisas, né? Mas Ele estava ali como o Messias prometido. Queridos, eu concluo com algumas breves aplicações, né? Quando eu leio esse texto, eu sempre me emociono, porque eu vejo como em outras ocasiões Jesus demonstrou o seu poder e a sua compaixão. Esse é Jesus, Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele continua tendo o mesmo poder, Ele continua tendo a mesma compaixão, Ele é real, Ele está sentado no trono, mas Ele é Deus, Ele está aqui, Ele é o mesmo. Ele vai ao encontro de todo aquele que tem o coração quebrantado. Vejam, tanto Jairo como aquela mulher, ambos, na sua aflição, se curvaram diante do Senhor. E Jesus foi acessível, Jesus foi ao encontro deles, Ele é o Senhor. Algumas aplicações aqui. Primeiro, queria falar aos doentes e sofredores. Nós temos pessoas da nossa igreja, como orou o nosso irmão Eliel, pessoas que estão
enfermas, temos orado por essas pessoas. Nós cremos sim, à luz da Bíblia, que Jesus tem o poder para curar, Jesus tem o poder para restaurar. E a fé e a perseverança são fundamentais para buscar essa cura. Mas nós sabemos também que o Senhor é absolutamente soberano. Quantas pessoas enfermas havia, Ele curou muitas delas, Ele libertou muitas pessoas, né? Mas não todas as pessoas, né? Jesus falou que nos dias de Naamã, o sírio, que estava leproso, havia outros leprosos na casa de Israel, mas o Senhor soberanamente foi curar Naamã. Ele é soberano, mas Ele tem poder para curar. E que você continue orando a Deus, na dependência dEle, esperando nele, clamando a Ele, buscando a Ele. Ele fará a sua vontade. Segundo, para os que estão enlutados e para aqueles que estão convivendo com situação de morte, o Evangelho diz que Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Ele é a ressurreição e a vida. A morte não é o fim. Nós temos uma esperança bendita em Cristo Jesus. Como pregou aqui o pastor Felipe Niel, segunda-feira, nós somos peregrinos aqui. Nossa pátria não é aqui. Nós somos finitos aqui. Nossa vida tem uma duração, mas nós cremos na vida eterna em Cristo Jesus. A esperança e a vida eterna para todos aqueles que creem no Senhor. Uma vida eterna, uma vida com abundância. A ressurreição de Jesus é a esperança para os crentes. Terceiro, seria uma palavra dirigida aos líderes e às autoridades constituídas, não é? Jairo, um dos líderes da sinagoga, humilhou-se, curvou-se diante do Senhor e buscou a ajuda de Jesus, né? Uma liderança digna, uma liderança marcada pela humildade e pela busca do eterno. Quarto lugar, para os marginalizados, excluídos, aqueles que se percebem assim, excluídos. A mulher, cujo nome nem sabemos, ela foi curada depois de 12 anos de isolamento. 12 anos de isolamento. Jesus não discrimina. Ele ama, Ele cura, segundo a sua vontade soberana. Aqueles que são excluídos encontram abrigo e refúgio no Senhor Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse o Senhor. Quinto lugar, uma palavra para os crentes em tempo de crise, tempo de sofrimento. A oração e a confiança são instrumentos para a mudança da situação. Jesus está disponível para ajudar. Pronto, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu cito de novo o Salmo 50:15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que a gente faça como Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para os não crentes, para os céticos, os milagres de Jesus são verdadeiros e demonstram o seu poder divino. A mensagem do Evangelho fala da maior expressão de amor jamais vista, o amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abra os olhos do seu coração para que você enxergue. E, por fim, em sétimo lugar, para aqueles que buscam significado ou propósito, a vida tem significado em Jesus. A fé em Jesus dá propósito e direção. Todo aquele que nele crê não será confundido ou não será decepcionado. Jesus dá sentido à vida e propósito à vida. Que esta seja uma noite de salvação, de libertação, uma noite de cura, uma noite de renovo da vida, da esperança, uma vida para a glória de Deus. Amém, queridos. Amém.